Como funciona a amarração com pagamento após o resultado? Por que que o povo só quer fazer amarração com pagamento após aqui no Brasil? Porque tem muito golpe. Então é aquela velha história, traga o seu amor de volta em 24 horas, traga o seu amor de volta em 48 horas, traga o seu amor de volta em uma semana. Isso é golpe. Quem promete tempo específico é golpe. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa cada caso tem uma complexidade diferente. Então quando o cara promete que todos os casos que vão chegar até ele vão ter em 48 horas, é apenas para instigar a pessoa a fazer algo no desespero. O golpista trabalha pelo desespero. Então, na vida real, cada pessoa vai ter resultado em um tempo diferente, porque cada pessoa tem a sua complexidade diferente. Então, tem gente que vai ter em alguns dias, tem gente que vai ter em algumas semanas, tem gente que vai ter... É muito raro, muito raro mesmo, que passam de meses, mas é muito raro. Então, assim, cada caso é um caso, certo? Uma outra dúvida que o pessoal tem muito. Mas isso vai atrasar a minha vida? Isso vai trazer algum tipo de consequência? A minha vida vai se atrasar? Vai me atrapalhar? E a resposta é não. O que atrapalha, o que atrasa a vida de um ser humano são as próprias escolhas. Então, se você tem escolhas ruins, você vai colher situações ruins. E não é o trabalho que você faz, são as suas próprias escolhas. Igual caminhos, entre aspas. Mas tem que saber se tem caminho. Se existisse algum tipo de caminho, ninguém se separava. As pessoas se separam por escolhas também. Então, se você tem atitudes ruins ou outro tem atitudes ruins, as pessoas você vai se separar, sim. Cabe à magia reverter isso, trazer a pessoa amorosa, calma, tranquila, em paz, prestativa, carinhosa. Essa é a função da magia, certo? Mas quando falam de, mas eu não sei se está no meu caminho, como é que eu vou me separar de alguém que está no meu caminho? Que está no meu destino? São escolhas, apenas escolhas. Então, gente, aqui nesse áudio eu vou explicar de ponta a ponta como é que funciona a amarração com pagamento após o resultado. Mas antes eu vou explicar como que de fato funciona uma amarração. Porque às vezes é uma coisa e você acha que é outra e tal. Gente, eu sou o Thiago Gomes Subim, e eu trabalho com magia há mais de 11 anos. Fiz a primeira amarração, eu tinha 16 anos de idade. Fiz a primeira consulta com 12 anos de idade, mas eu tenho ali as minhas manifestações espirituais desde a minha primeira infância. Uma das primeiras fotos no meu Instagram de trabalho sou eu de preto e vermelho já manifestando Exu Marabô, não incorporando, não é uma incorporação, porque eu era muito pequeno, não tinha ainda as linhas definidas, mas já manifestando ali Exu Marabô, que é o meu Exu de frente, certo? Mas como que funciona? O que de fato é uma amarração? Vamos lá. Gente, quando você está dentro de um relacionamento, você está conectado com aquela pessoa de 3 formas diferentes. A sua energia mental, a sua energia sentimental e a sua energia sexual. Quando há uma separação, essas 3 energias são desconectadas. Ou seja, a sua energia mental é desconectada, a sua energia sentimental é desconectada e a sua energia sexual é desconectada. A função da amarração é juntar essas energias novamente. Só que aqui no Brasil, especificamente aqui no Brasil, a gente tem um conceito de que somente pai de santo e mãe de santo faz a amarração. É só o pai de santo ou a mãe de santo. Isso está errado, mas é compreensível. A gente é um país com uma ligação muito forte com a África. Então, como todo mundo sabe, ou ao menos deveria saber, quando os portugueses vieram e trouxeram os africanos escravizados, esses africanos trouxeram com eles sua música, sua língua, sua cultura, sua fé, sua magia, suas crenças. Então foram se desenvolvendo ao longo da nossa história religiões de matriz africana que também fazem amarração. Óbvio que não se resume a isso, mas tem essa prática também, algumas crenças de matriz africana. Só que o mundo é muito grande, meu amigo. O mundo é muito grande. Então, a gente tem relatos de amarração desde a época do Antigo Egito, desde a época da Antiga Grécia, desde a época dos imperadores, desde a época dos primeiros povos do Mediterrâneo. Então, imagine que você nasceu nos Estados Unidos
você perdeu o seu amor, para quem que você vai recorrer? Imagine que você nasceu no Japão e você perdeu o seu amor, para quem que você vai recorrer? Cada lugar tem a sua própria magia. E falando ainda sobre internet, eu pude observar nesses últimos anos a questão muito forte do golpe em relação à amarração. E isso atrapalha muito quem é magista de verdade. Por quê? Porque você faz a sua magia, você sempre fez a sua magia normalmente, recebeu por isso e faz. Só que tem outro fulano que fica dando golpe na internet. Então, o seu público ele já fica com um pouco de medo de chegar até você, porque tem medo de levar um golpe. Então, eu comecei a pensar e estudar uma forma de mudar isso. Por quê? Porque para você fazer um trabalho, você tem que dar uma oferta. Eu não vou ensinar aqui como é que faz uma amarração, porque isso daqui não é um beabá, tá? Não é o tipo de conhecimento que deve ser explanado assim, mas basicamente, de forma bem velada e resumida, você tem um conhecimento para acessar uma certa entidade e você oferece, dá a ela uma oferenda e aí ela faz aquele serviço lá de juntar as 3 energias. Só que para fazer isso você tem um custo com material, e isso é caro. Então é difícil você pensar em cobrar R$1.000 de um trabalho com os materiais em um país que 70% da população ganha menos de R$3.000, entende? Então eu comecei a pensar uma forma de tentar mudar isso, transformar isso, porque tem um fulano que fica dando golpe e aí o pessoal que chega em mim já chega com muito medo, já chega com receio. E eu comecei a estudar. E um dos grandes erros dos magistas hoje em dia, e eu me incluo nisso, é não prestar atenção na base da magia, que é a natureza. Não se focar e não se voltar para a base da magia, que é a natureza. Então, é o fogo, é o ar, é a água, é a terra, é o contato com a natureza. Então, pense nos antigos magistas do mundo, na Europa principalmente. Na época da Santa Inquisição, entre aspas, Santa Inquisição, as bruxas eram perseguidas e tinham que viver na floresta. E o que elas tinham para praticar magia ali? Pedra, madeira, fogo, objetos, ervas. Então, assim, eram instrumentos extremamente simples e que elas faziam magia. E dava certo. Então, será que a gente precisa urgentemente ter uma oferenda gigantesca para fazer um trabalho, sendo que os primeiros magistas não tinham essas oferendas? Essa parafernália toda? Então, foi isso que eu comecei a pesquisar, estudar e entender. Se você estudar, gente, a história da magia em si como um todo, você entende que um objeto que foi muito usado até hoje na história da magia é a madeira. A madeira, ó. Madeira, certo? Amuletos foram feitos de madeira, colar de madeira, anel de madeira, altar de madeira, estátua de madeira. Os magistas, ao longo da história no mundo todo, usavam muito a madeira. Por quê? Porque a madeira é um condutor natural de energia. Para quem não sabe, pode até pesquisar, tá? Isso também é um pouco de ciência. A madeira é um condutor natural de energia. Então, acho que já deu para entender mais ou menos aqui. Eu vou dar um outro exemplo aqui que vai ficar fácil de entender. O cobre. O cobre a gente usa em casa, nos fios de casa, nos fios do poste. O cobre também conduz energia. O cobre conduz eletricidade. E a madeira também conduz eletricidade. Então, se você estudar a história da magia como um todo, você pode perceber que a madeira foi muito usada e é muito usada porque ela é um condutor de energia. E tudo é energia, tudo é energia. Então são colares, são varinhas de madeira. O que é a varinha? A varinha, ela conduz a energia da intenção daquele magista quando ele aponta ela. Conduz a intenção dele, conduz a energia. Então, a técnica da transmutação de energia consiste em eu ter uma madeira que é conjurada, que é consagrada, e é por isso que eu não cobro o material. Eu pegar as suas 3 energias e as 3 energias da pessoa e conectar nessa madeira e
juntar as 3 energias novamente. E é um trabalho muito bom porque ele funciona muito bem. Então, eu consigo juntar essas 3 energias, colocar na madeira, aí a pessoa só paga antes o Uber para eu despachar o trabalho, né? A madeira é um adubo natural, então ela precisa voltar à natureza, eu preciso despachar esse trabalho. E também é super importante eu falar que, gente, se a pessoa não tem para eu despachar o trabalho dela, que é um valor muito baixo, acho que é R$56, é muito baixo, é só para eu despachar mesmo. Eu não posso acreditar que ela vai pagar após o resultado, sabe? Então, não existe isso de, confia em mim, mas eu não vou confiar em você. Existe um equilíbrio aqui entre o fato de você querer pagar após e o fato de eu ter um gasto, mesmo com a nova técnica. Então, assim, gente, é super importante vocês entenderem que quando há essa conexão de energias, a amarração é feita. Mas como é que a pessoa fica? Como é que a pessoa fica depois que eu faço a amarração? A pessoa fica mais carinhosa, mais amorosa, mais prestativa. Então tem toda uma questão de adoçamento ali também. Thiago, você manda vídeo do trabalho? Sim, mando vídeo do trabalho. Thiago, mas como eu sei que é verdade? Esse trabalho, ele é um dos poucos do Brasil que tem depoimentos em vídeos de clientes falando do meu trabalho. Então, eu sou um dos poucos aqui no nosso país que tem depoimentos que estão no Instagram, @amarração pós-resultado, de diferentes pessoas em diferentes estados falando do meu trabalho, falando que deu certo ao fazer o trabalho comigo. E isso é muito bom porque no nosso meio tem muito print, né? Muita print de conversa, print de fiz com fulano, deu certo, tipo conversa de WhatsApp. Mas é difícil você ver uma pessoa falando do trabalho de outra, sabe? Então, esse é um dos pilares que sustentam a veracidade e a verdade do meu trabalho. A amarração pós-resultado também não tem nenhum tipo de denúncia, de processo, enfim, nada na justiça que possa mostrar que é algo de ruim ou que é algo de errado ou que é uma enganação. Não existe nada. Podem pesquisar Thiago Gomes Rubim na Jus Brasil, que é o site da justiça, não tem nada também. Então é um dos grandes orgulhos que eu tenho. Gente, eu vou encerrar aqui essa live. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Pergunte quantas vezes quiser antes de fazer o trabalho. Toda a assistência é dada, tanto aqui quanto no Telegram, caso eu pare de responder aqui por algum motivo, perdi o WhatsApp foi desativar, então me chame no Telegram caso eu pare de responder aqui ou no WhatsApp. E basicamente é isso, tá bom, gente? Muito obrigado por ter ouvido até aqui e vamos juntos atrás do nosso objetivo, que é trazer o seu amor de volta ou pela primeira vez.